E se o mundo não fosse justo como você sempre acreditou, mas sim um lugar que testa o tempo todo até onde você está disposto a se respeitar? Quantas vezes você já sentiu que deu o seu melhor, foi leal, foi verdadeiro e ainda assim acabou sendo deixado de lado, ignorado ou até usado? Existe um padrão nisso tudo e talvez você esteja muito mais próximo dele do que imagina. Agora me diz, e se o problema nunca tivesse sido a sua intensidade, a sua entrega ou a forma como você se importa? E se, na verdade, o erro estivesse em como você permite que as pessoas lidem com você? Essa é uma pergunta que pouca gente tem coragem de encarar, porque a resposta muda tudo e não é confortável. Nicolau Maquiavel já enxergava algo que ainda hoje incomoda. O mundo não responde à bondade da forma como você espera. Ele responde à forma como você se posiciona. E quando você ignora isso, paga um preço alto, um preço que muitas vezes não aparece na hora, mas se acumula em pequenas frustrações, em relações desgastantes, em ciclos que continuam se repetindo. Mas existe um ponto de virada, um momento em que você começa a perceber que continuar da mesma forma já não é mais uma opção. E é exatamente aí que algo muda, não de forma brusca, mas de dentro para fora. Só que quase ninguém fala sobre como chegar nesse ponto sem se perder no processo. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que algumas pessoas continuam sendo desrespeitadas, mesmo fazendo tudo certo, por que certas dores se repetem como se fossem inevitáveis e o que realmente acontece quando você decide parar de jogar esse jogo da mesma maneira de sempre. E acredite, isso pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo. Então fica comigo até o final, porque o que você vai perceber aqui não é só sobre os outros, é sobre você, sobre suas escolhas e sobre algo que talvez você nunca tenha questionado da forma certa. E antes de continuar, já se inscreve no canal, porque os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais esse tipo de conteúdo que não é feito só para entreter, é feito para transformar. Agora presta atenção no que vem a seguir, porque pode ser exatamente o que você precisava ouvir, mesmo que ainda não saiba disso. Você já percebeu como algumas pessoas mudam completamente quando têm certeza de que você não vai embora? No começo, existe cuidado, atenção, esforço, mas com o tempo, algo se perde. Não porque você mudou, mas porque você permaneceu mesmo quando já não deveria. E isso levanta uma questão desconfortável. Será que o problema é o que você oferece? Ou o fato de oferecer sem limites? Existe um tipo de dor que não vem de grandes traições, mas de pequenas permissões repetidas. Você releva uma atitude, depois outra, depois mais uma, até que aquilo vira padrão. E quando você finalmente sente o peso disso, já não parece mais um erro do outro, parece parte da relação. Mas aqui está o ponto que quase ninguém quer encarar. O que se repete não é acidente, é aceitação. Você aprendeu a ser compreensivo, paciente, disponível. E isso é bonito até o momento em que começa a te custar paz. Porque quando alguém percebe que você sempre entende, sempre perdoa, sempre fica, essa pessoa não enxerga sua bondade como valor. Ela enxerga como garantia, e quando existe garantia, não existe esforço. Nicolau Maquiavel já alertava sobre algo que muita gente ainda evita admitir. As pessoas podem ser volúveis, ingratas, guiadas por interesse. Isso não significa que todos são assim o tempo inteiro, mas significa que você não pode viver como se ninguém fosse. Ignorar isso não te torna melhor, te torna vulnerável. Você não precisa endurecer o coração para mudar sua postura. Precisa apenas parar de se oferecer onde não existe reciprocidade. Existe uma diferença enorme entre ser alguém generoso e ser alguém disponível demais. Um constrói relações.
O outro cria dependência unilateral, e no fim, quem sempre dá mais acaba sendo o que mais perde. Sua energia não é infinita. Sua atenção não é algo comum. Sua presença carrega valor, mesmo que você tenha se acostumado a distribuí-la como se não tivesse peso nenhum. E talvez esse seja o erro mais caro: tratar aquilo que é raro em você como se fosse facilmente substituível. Permanecer onde há desrespeito não é prova de força. É um desgaste silencioso que vai crescendo aos poucos. E chega um momento em que continuar não é mais sobre o outro, é sobre o quanto você ainda aceita de si mesmo. Porque cada vez que você fica, mesmo sabendo, você reforça uma mensagem perigosa: isso ainda é permitido. Então surge uma decisão que muda tudo. Não é gritar, não é discutir, não é tentar explicar mais uma vez. É simplesmente parar. Parar de insistir. Parar de responder da mesma forma. Parar de recompensar o que te diminui. Porque quando você se retira do que te desgasta, algo começa a se reorganizar dentro de você. E é exatamente aí que uma nova força começa a nascer. Aquela que transforma dor em direção, em consciência e em poder real. Nem toda dor chega para te quebrar. Algumas chegam para revelar aquilo que você insistia em não ver. E quando você olha com honestidade, percebe que muitas feridas não nasceram apenas da atitude dos outros, mas da forma como você escolheu confiar, insistir ou permanecer. Isso não é culpa, é consciência. E consciência, quando bem usada, muda completamente o rumo da sua vida. Cada decepção carrega um detalhe que você ignorou, um sinal que parecia pequeno, mas que já dizia muito. Só que, na tentativa de manter algo funcionando, você preferiu acreditar no que queria sentir, e não no que estava diante dos seus olhos. E esse é um dos pontos mais difíceis de aceitar. Mas existe um erro ainda maior do que ter confiado demais. É continuar se colocando no mesmo lugar depois de entender o que aconteceu. Porque sofrer uma vez pode ser inevitável, mas permanecer no padrão é escolha. E é exatamente aqui que começa a diferença entre quem evolui e quem se repete. A maioria das pessoas gasta energia tentando entender o motivo de ter sido ferida. Revivem cenas, criam respostas, imaginam explicações que nunca chegam. Só que essa pergunta te prende. Existe uma outra, muito mais poderosa. O que essa experiência está tentando me ensinar, que eu ainda não quis aprender? Quando você muda essa pergunta, a dor deixa de ser um peso e passa a ser direção. Ela começa a mostrar seus limites, seus excessos, seus pontos cegos, e isso não te enfraquece, isso te prepara. Porque a partir desse momento, você não reage mais da mesma forma, não aceita as mesmas coisas e não se entrega com a mesma facilidade. Nicolau Maquiavel compreendia que momentos difíceis não são apenas perda, são revelação. É na instabilidade que você enxerga com mais clareza quem está ao seu lado por interesse, quem permanece por conveniência e quem realmente tem valor. Transformar dor em força não tem a ver com endurecer, tem a ver com se tornar consciente. É parar de se explicar demais, parar de tentar provar algo para quem já decidiu não enxergar. É direcionar sua energia para construir uma versão sua, que não negocia mais aquilo que já aprendeu que machuca. E quando essa mudança acontece, algo dentro de você se reorganiza. Você começa a agir com mais firmeza, com mais clareza e com mais presença. E é nesse ponto que surge uma habilidade essencial. A capacidade de não reagir a tudo, de não se expor a qualquer situação e de saber exatamente quando falar e quando simplesmente se preservar. Existe um momento em que falar demais começa a jogar contra você. Quanto mais você tenta explicar, justificar ou convencer, mais entrega espaço para que o outro distorça, ignore ou use suas palavras contra você.
E então surge uma percepção incômoda. Nem todo mundo está interessado em entender. Alguns só querem manter acesso a você. Você não precisa que todos compreendam sua mudança. Na verdade, quanto mais você evolui, menos isso faz sentido. Porque quem exige explicação constante, muitas vezes não quer clareza, quer controle. E quando você se vê tentando ser aceito por quem não respeita seus limites, algo dentro de você já sabe que está no lugar errado. Ficar se explicando para quem causou a ferida não resolve, só prolonga o desgaste. Existe uma força enorme em não entrar em certos jogos, em não responder certas provocações e em não reagir da forma esperada. Isso não é fraqueza, é estratégia. Nicolau Maquiavel já apontava que quem revela demais suas intenções perde vantagem. E isso vale para a vida. Quanto mais previsível você se torna, mais fácil fica para manipularem suas reações. Desapego não é indiferença, é clareza. É reconhecer quando não existe reciprocidade e, ainda assim, escolher não insistir. É parar de correr atrás de respostas, atenção ou validação, porque aquilo que precisa ser forçado já não faz mais sentido manter. Limite não é grosseria, é respeito por si mesmo. É saber dizer não, se retirar quando necessário e entender que preservar sua paz vale mais do que manter qualquer vínculo que te desgasta. A pessoa firme não reage no impulso. Ela observa, entende e decide. Não implora para permanecer, não força para ser respeitada. Existe uma força que nasce de dentro e não depende de validação. E quando você alcança esse ponto, algo muda na forma como o mundo responde a você. As pessoas percebem que não têm mais o mesmo acesso. E talvez seja exatamente isso que abre espaço para algo ainda mais profundo. Em algum momento, você começou a perceber que não era apenas sobre o que os outros faziam, mas sobre o que você permitia. Pequenas concessões, atitudes ignoradas, padrões repetidos. E aos poucos, tudo isso começa a revelar algo maior. Quando você deixa de recompensar o desrespeito, algo muda, não apenas nas relações, mas dentro de você. Surge uma firmeza, uma clareza que antes não estava ali. A dor começa a fazer sentido, não como algo que te derrubou, mas como algo que te mostrou exatamente o que precisava mudar. Com o tempo, você percebe que não precisa mais explicar tudo. Algumas decisões não precisam de anúncio, apenas de ação. Nicolau Maquiavel mostrou que sem estratégia, até a melhor intenção pode ser usada contra você. E talvez essa seja a maior virada. Continuar sendo você, mas com consciência, limites e direção. Porque no fim não se trata de ser frio, se trata de ser firme. Agora me diz, o que você ainda está aceitando que já deixou claro que não merece? Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal e fica por aqui, porque ainda tem muito mais vindo.